Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Connect ArcCast, o podcast produzido pelo Programa de Relacionamento das Marcas Eliane e Decortiles. Você pode acompanhar os episódios do Connect ArcCast no Spotify e também no YouTube. Acompanhe todos os novos conteúdos e lançamentos através do nosso site connectarc.com.br e pelas nossas redes sociais, o @ConnectArcOficial e @Eliane Revestimentos e @Decortiles. Eu sou a Débora Krellin, coordenadora do programa Connect Arc, e a convidada de hoje para o episódio é a Karina Marinho, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a mentoria na arquitetura. Karina, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigada pelo convite. Muito bom falar sobre minha história também, sobre educação, né, sobre arquitetura, que é um tema que eu tanto gosto. E obrigada por estar aqui. Que bom, estamos muito felizes em tê-la conosco. Obrigada. A Karina nasceu em São Paulo, é formada em Arquitetura e Urbanismo desde 2014 e pós-graduada em Formação de Professores para o Ensino Superior. Em 2016, criou o portal Ideia Arquitetura, que é um dos maiores grupos de mentorias que temos na área hoje. E aí, Karina, a gente gostaria de saber um pouco mais como que é esse processo de mentoria, né? Como é ter essas pessoas abaixo de você, assim, para ouvir um pouco mais, saber um pouco mais sobre, né, a parte de arquitetura. É uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro que eu gosto de ensinar, sempre gostei, desde a época da faculdade, né? Era algo que eu já tinha dentro de mim de gostar de ensinar, né? Então, isso começou lá atrás, quando eu ganhei um mestrado, né? Uma pós para poder fazer do ENAD. E aí eu emendei logo depois da faculdade. Então, eu falei assim, não, é algo que eu quero realmente fazer. E aí eu vi a rede social como uma oportunidade, né, de difundir essa parte da educação. Acredito que a educação é a melhor ferramenta que a gente tem para poder mudar, né, o nosso país, a nossa área, nossa profissão. Então, eu comecei a postar, a compartilhar meu conhecimento, toda essa parte de arquitetura, os projetos também. E, enfim, aí o grupo foi crescendo e hoje eu vejo, né, cada mensagem que eu recebo deles falando que mudou alguma coisa, que ter esse contato, né, que a gente tem tão próximo, né, é uma experiência, enfim, é muito gratificante, né, todo projeto que a gente desenvolve juntos, essa mentoria que eu estou fazendo com eles agora, que é algo realmente diferente, né, que eu criei essa formação, então é uma experiência inovadora para eles também. Que legal. A gente soube que até você está dando um foco, né, maior agora. Exato. Por todo esse processo de mentoria, né? E como funciona isso, né? Hoje tem alguma seleção, né, para as pessoas fazerem parte? Como que acontece? Para fazer parte da equipe Ideia, primeiro você tem que entrar na lista de espera, né? Porque eu não abro inscrição assim do nada, né? Eu não consigo abrir porque eu gosto de salvar contato por contato de todo mundo. Acho que isso é o maior diferencial da equipe Ideia hoje, né? Que eu falo que eu tenho um contato, eu conheço cada um que entra. Então, assim que eles se inscrevem, né? Assim que entra no site, eles entram numa lista de espera. E aí eu explico como funciona todo o treinamento, como que funciona a nossa cartilha, que tem uma cartilha para eles obedecerem todas as regras certinho. Então, ali eu entendo se é estudante, se é profissional, qual a situação de profissional que está, né? E aí, depois que tem a inscrição. E aí, na inscrição, que aí eles têm acesso à vaga e aí entra no grupo nacional e tem acesso a todos os conteúdos, toda a parte do treinamento. E aí, depois, eles escolhem se querem fazer a mentoria ou não. Legal. Então, tem todo um processo seletivo, né? Uma análise de perfil para saber exatamente aonde cada um está. Exatamente, né? Mas só para estudante profissional da área. Legal. Esse é um diferencial. Isso, legal. Tem que ser da área. E aí, todos esses conteúdos, eles são realmente feitos por você, certo? Exatamente. Eu mesmo. Isso que muita gente fala, né? Acho que tem um staff, uma equipe muito grande por trás. Eu sempre falo isso para eles, que eu gosto de cuidar do início ao fim, desde o processo seletivo, desde a lista de espera, eu mesma mandar mensagem para todos. Eu participar do início ao fim, porque é um projeto tão íntimo, né? Tão nosso, assim, esse espírito de família, essa conexão que a gente tem é tão próximo, que eu acho que é o maior diferencial da equipe Ideia, sabe? É o que faz a gente realmente ser a equipe mais engajada, assim, mais unida, desde o início, né? É o nosso maior diferencial e eu não quero perder isso, essa nossa essência, né? Já há 8 anos que a gente está com um grupo e mantém isso desde o início. Então, se eu terceirizar, se eu contratar uma equipe para se passar por mim, né? Mandar mensagem, fazer essa Hoje parte de ponte. Já existe essa conexão muito forte, né? Entre seria vocês. possível, eu poderia terceirizar, colocar em plataformas o treinamento, colocar as aulas lá, fazer uma coisa mais comercial, né? Vamos dizer assim. Seria muito mais prático para mim também, né? Eu poderia vender muito mais, poderia estar milionária, né? Se eu pudesse fazer.
mas não é o meu objetivo, né? Eu prefiro ter o grupo mais fechadinho, menos vagas, eu faço 10, 15 vagas por mês, que eu prefiro ver quem está entrando, conhecer realmente quem são os novos alunos e poder me dedicar para eles também, que isso que é muito importante. E aí, já puxando um pouco do gancho que você falou, né? Da onde que surgiu o nome? Porque hoje a gente tem... da Equipe Ideia, né? Hoje eles são chamados de... A colmeia, né? Então, são as abelhas, né? Exato. Não, eu acredito, foi assim, tudo do Ideia foi nascendo de uma forma muito orgânica, sabe? Muito natural. E, na verdade, em 2016 nasceu a comunidade, mas o perfil do Ideia Arquitetura nasceu em 2013, quando eu ainda estava na faculdade. Depois de um trabalho em grupo, eu e meus amigos, a gente saiu, uma apresentação muito boa em grupo, e a gente falou, não, vamos trabalhar junto, vamos criar um escritório juntos, vai dar super certo. E aí, num café, a gente criou o nome Ideia, era Ideia Arquitetos, né, nem Ideia Arquitetura. E aí, nasceu um logo de uma lâmpada num papel, assim, no guardanapo, ele desenhou e a gente fez página de Facebook, não tinha nem Instagram na época, não, tinha Instagram, mas tava começando. Fizemos Instagram, e-mail, sabe, tudo. Quando a gente se formar, vamos fazer um escritório, vamos trabalhar juntos. E ficou na vontade, né, aquela coisa de vamos trabalhar juntos, mas ninguém seguiu em frente. Aí nos formamos, mas enquanto isso, eu fiquei, né, responsável pela página do Instagram, eu postava nossa banca final, eu postava inspirações, eu postava tudo, né, eu usava o Instagram. Já tinha toda uma parte de conteúdo por trás. Exato, eu já criava conteúdo, assim, a gente ia fazer visita técnica, eu postava. Tipo, hoje foi um blog, né? Como se fosse um blog de último ano de faculdade. E tinha pessoas aleatórias que seguiam nossa família, a família de nós 5, né? Então, as pessoas gostavam de acompanhar, curtir, enfim. Tava crescendo, assim, 1.000, 2.000 seguidores o portal. Era Ideia Arquitetos na época. E aí, a gente se formou, cada um foi para um canto, né? E o perfil ficou lá, as moscas, abandonado, ninguém, né? Mas algo dentro de mim falava, não desiste da ideia. Sabe aquela coisa que você sente que eu sentia que alguma coisa dá certo, mas eu não sabia o quê. Eu não sabia como que aquilo ia funcionar. Eu sabia que como escritório com eles não ia ser, né? Porque cada um seguiu o seu rumo, né? Autônomo, outro continuou no escritório, e eu estava autônoma também, passando por todos os perrengues que todos os recém-formados passam, né? Trabalhando com outros profissionais também, mas a ideia continuou lá. E aí eu continuei alimentando com respirações, referências, até que eu fui trabalhar com uma designer numa obra, e eu virei meio que assistente dela. E ela até me apresentava como assistente, eu formada, né? E eu era apresentada como assistente, mas tudo certo. Primeiro ano a gente se humilha e se sujeita a tudo para estar na área. E foi assim, um dos melhores empregos que eu tive, porque eu aprendi muito. Né? Foi um ano assim que eu entrei numa obra mesmo, pela primeira vez como arquiteta, e eu ia na obra todos os dias praticamente. A gente acompanhava um condomínio de lofts, então eu chegava de manhã na obra, eu já postava que eu estava na obra. Então virou um diário de obra. Virou um diário de obra, legal. E não existia stories, não existia, né? Não era comum isso. Então não tinha ninguém que postava rotina de obra. Então, um começou a mandar pro outro, assim, pessoas aleatórias começaram a seguir, eu postava muita hashtag. Então, isso começou, hashtag funcionava, exato. Na época. E isso que ajudou. E eu fazia muita parceria com outros Instagrams de engenharia, até outros Instagrams que eram grandes na época também. Isso 10 anos atrás, 2014 eu tô falando. Então, era tudo mato no Instagram, né? Tava começando, não era popular. Então, eu postava com hashtag, sem estratégia nenhuma, sem pretensão de bombar, de vender curso, ainda de nada. Os algoritmos, né? O que fazer para melhorar, né? Não existia nada. Ninguém sabia nem o que era Instagram na época. A gente era um blog, era um aplicativo de divulgar foto. Tanto é que eu fazia 12 posts por dia. Você tem noção? Porque não tinha stories. Então stories é uma coisa muito nova, né? Não faz muito tempo. Eu sou da época do Snapchat. Sim. Então eu entrego a minha idade. Então não tinha stories. Então eu postava post como se fosse um stories. Então eu falava, bom dia, obra, e postava o que eu fazia na obra. Eu mostrava o gesseiro fazendo um forro. E aí começou o pessoal... Bem o passo a passo mesmo, né? E o pessoal acompanhava as etapas da obra. Tipo, um dia eu tava lá acompanhando o forro, no dia seguinte eu mostrava como ficou o forro, né? E tudo que eu tava realmente acompanhando na obra. Os projetos também. E aí as pessoas comentavam, tiravam dúvida, e eu respondia nos comentários, marcava os amigos, vem acompanhar essa obra. E assim que foi organicamente crescendo, né? E aí apareceu aquela política do feed do Instagram, não sei se você lembra, ative as notificações, vai mudar. Primeira vez que o algoritmo resolveu mudar, né?
Aí eu falei assim, poxa, agora que o pessoal tá acompanhando, estão começando a gostar do meu conteúdo, eu não sei o que vai acontecer, né? Se vai parar de existir Instagram, se vai mudar. Né? Eu falei, o que vai acontecer? Eu falei assim, bom, vou pegar os que mais participam, os que comentam comigo todo dia aqui, que estão acompanhando a obra, e vou levar pro WhatsApp. Vou criar um grupo e vou levar eles lá. Pelo menos se morrer aqui, pelo menos a gente Não vai perder o contato, né? pelo menos eles continuam acompanhando a obra. A minha preocupação era continuar alimentando eles de conteúdo, porque tava gostosa essa interação. E nessa época eu já tinha Snapchat, então a gente já tinha essa conexão lá também, que eu já tinha criado um perfil. E aí eu falei assim, vou fazer um post, vou falar assim, vamos fazer estágio virtual comigo, criei esse termo, né? Faça um estágio virtual comigo, deixe seu número no direct, porque não tinha grupo de WhatsApp, assim, link. Sei. Arrasta pra cima, não existia nada disso. Aí eu falei assim, deixa seu número no direct, que eu te adiciono no grupo pra você fazer um estágio virtual comigo. E fui dormir. Quando eu acordei, tinha mais de 500 directs e comentários no grupo. Eu falei, o que eu faço com isso agora? Me bateu um mini desespero. Como que eu vou dar conta, né, dessas 500 porque eu não tinha ideia que esse tanto de pessoas acompanhava o meu conteúdo diariamente. Porque não era todo mundo que comentava, eles curtiam, mas assim, não tinha noção, né, que teria esse interesse em participar de um projeto, né? E aí, resumindo, eu levei 3 meses para colocar todo mundo dentro dos grupos do WhatsApp. E aí que começou essa divisão dos grupos da equipe ideia do início, né? Porque aí, quando eles entravam, eu perguntava se é estudante ou profissional, em qual etapa. Já começou aí ter a questão da seleção. Exato, eu pensei, o que o estudante vai interagir com alguém que já tem 20 anos de formado? Vai dar atrito, não vai dar certo. Então, eu coloquei na equipe 1 todo mundo que era estudante, e na equipe 3, né, fiz 3 grupos, quem já tinha mais tempo de formado. E aí, fluiu super bem. E aí, conforme eles foram entrando, já ia interagindo, já ia... Enfim, porque não existia grupos, assim, de interação, de network, era uma coisa completamente nova, né, na nossa área. Por isso que eu falo que é o primeiro grupo, né? A primeira comunidade mesmo. E que foi legal. Assim, foi um mês, pelo menos um mês, mais ou menos, de interação até eu lançar oficialmente o grupo, que foi dia 15 de abril. Que legal. Que é o nosso aniversário. Que legal, 15 de abril. E aí, dia 15 de maio, que a gente fez o primeiro encontro, para todo mundo se conhecer. Que tava aquela moda, assim, vai pra rua, manifestação, essas coisas, vamos pra rua, todo mundo se conhecer. E foram quantas pessoas? Então, foi no Brasil todo. Aí foi em média 20, 30 por estado, assim. Mas alguns foi, tipo, meia dúzia, outros foram mais. Depende dos estados, que as pessoas ficavam meio com medo, né? Porque ninguém se conhecia. Sim. Então, aí a gente falou assim, não, vai todo mundo de amarelo, porque amarelo já era a nossa cor. Aí eu falei assim, não, todo bom grupo tem um mascote. Foi aí que surgiu a ideia da abelha. Foi nesse sentido. Eu falei, toda a comunidade, todo bom grupo tem um mascote. Então, vamos ter um mascote. Aí falaram vários animais nada a ver. Cavalo, papagaio, cachorro. Eu falei, não, gente, vamos escolher um animal, um bicho que tenha a ver com a arquitetura, alguma coisa que remeta, né, à arquitetura. E nisso a gente já tinha um mês de grupo, né? A gente já estava interagindo, já estava com conteúdo, né? Já estava começando a se conhecer todo mundo. Aí uma abençoada, uma abelha, falou assim, não, tem que ser abelha. Aí eu falei, por que abelha? Na hora não associei. Ele, não, pelo espírito de equipe, de comunidade, de união, que a gente já tem. Eu falei, nossa, que fofo, né? Que você trata a gente como uma abelha rainha, que eu cuido deles, né? Como uma mãe mesmo. Eu falei, pronto, é a abelha. E aí ficou. Que legal. E aí no encontro a gente já foi todo mundo de amarelo, por conta da abelha. E foi muito mais fácil de se achar, né? Porque cada um que tava de amarelo no local marcado era pro encontro. E, enfim, foi uma experiência muito boa. E foi aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo a gente foi no Ibirapuera. Ah, que legal. Mas foi no Pelourinho, foi no Foram vários lugares, né? Vários lugares, foi o Brasil inteiro. Que legal. Foram vários, no Museu do Olho, vários lugares. É um movimento nacional mesmo, Exato, né? Inclusive a gente tem que fazer um segundo, a gente fez 2 nacionais já. Que legal. A gente tem que fazer mais um, que faz tempo que eu não faço encontro assim, nacional. A gente recebeu vários, né, do grupo, várias abelhinhas. Quando tem aqui em São Paulo, né, principalmente quando tem grandes eventos, assim, a gente marca. Esse último foi especial, que veio gente do Brasil todo, assim, a gente foi um dos maiores que a gente já fez. A gente foi até lá na no Espaço DW, B. Exatamente, no Espaço B, lá na Casa vêm Brasil. Com tudo, assim, a gente tem que até agendar, né, marcar, horário, porque... Exato, pra gente conseguir receber todo mundo. Pra poder dar uma atenção maior, porque senão eles realmente... Eles são muito engajados, isso que eu falo, eles são interessados, isso que é o que eu mais admiro, assim, da minha comunidade, que
que eu tenho orgulho deles por isso, sabe? Não é um pessoal que tá por estar no grupo, na comunidade. Eles realmente participam e não tem mascote melhor para representar do que a abelha, porque quando precisa de alguma coisa, todo mundo se une realmente para ajudar né? E quando precisa de alguma coisa em comunidade, realmente eles dão o nome. Que legal. E hoje, mais ou menos, quantas pessoas a gente tem na comunidade? Olha, passa de 4.000, chegou a 6.000. Que legal. No todo, né? Desde o início, Sim. assim, porque alguns entram, saem, outros já se formaram, não participam tanto, mas em média de 4.000 e pouco. Legal. E esse período de mentoria, assim, dura quanto tempo? São módulos? Então, agora, recentemente eu fiz uma formação, né? Que é uma formação mais próxima, né? Mais focada. O meu treinamento, ele é aberto, assim, por exemplo, você tem os kits para você estudar, né? Tem os conteúdos no Drive, tem vários conteúdos online que eu utilizo, o Instagram secreto também que a gente tem, além de tudo, que é mais minha rotina, os bastidores para eles acompanharem. Então, tem conteúdo 24 horas do network nos grupos que eles podem aproveitar também, que é conteúdo direto. Mas a mentoria, eu criei agora a formação, né, no início de julho, que é um projeto que eu quero fazer durante um ano. Então, eu quero fazer esse projeto bem próximo mesmo com eles. Então, em 24 horas, eu tive 230 inscrições para essa mentoria. Para essa mentoria de um ano? De um ano. Que eu chamei de formação do bom arquiteto, né? Porque eu falo que não basta ser bom, né? Você tem que se formar um bom arquiteto. Então, eu peguei com eles desde a montagem de uma prateleira de serviço. O que você oferece para um cliente? Legal. Sabe, o que você entrega? É uma consultoria, é um projeto que a gente não sabe nem o que vai vender para o cliente, que eu acho que é o mais... que a maioria tem dúvida, né, em relação a isso, quanto cobrar, como que passar de verdade o seu preço para o cliente, como que apresentar uma proposta. Então, começar realmente do começo. E o bom é que o feedback deles, nesses 15 dias, já está muito, muito especial, sabe? Que eles falam, nossa, quanto dinheiro eu já perdi de não saber vender meu projeto para o cliente, não saber cobrar direito, né? Não saber o que eu estou apresentando. Então, só nesse pedaço, né? Só nesse comecinho a gente já conseguiu lapidar e tirar muitas dores. Legal. Né? Ainda mais tem toda a formação por vir ainda. Então, ele é um misto, na verdade, né? De toda a parte técnica de arquitetura, mas também tudo que está por trás até do próprio administrativo, né? Tudo. De você começar um novo negócio. E a formação como pessoa também, né? Como você atende o cliente, como que você se prepara para uma reunião, né? Como que você atende num briefing, o que você pega do cliente de informação para montar a sua proposta, tudo. E a mentoria nos grupos, né, que eu faço com eles. Nesse eu vou gravar aulas, eu não costumo até hoje eu nunca gravei aula, assim, tipo, de gravar aula. Acho que é um dos únicos cursos de arquitetura que tem, né, de pessoas da área que não grava. Os meus cursos são todos com e-book, nos grupos também. Nesse eu vou gravar também, para ter um conteúdo a mais para eles. E eu mando vários áudios, né? Tipo podcast mesmo, dentro do grupo, explicando, né? Passando para eles toda essa parte de orientação, que se funciona como uma mentoria mesmo. Então, é dentro da comunidade, aí todos participam. Aí eu pego um aluno e monto com ele toda a linha de produção, toda a parte do escritório, e todos acompanham também. Então, porque sempre tem essa questão, né? De sair da faculdade, principalmente os recém-formados, que a faculdade de arquitetura, ela prepara para a parte técnica, exatamente, né? Mas não tem aquela parte administrativa, né? Que é muito importante, é um novo negócio, né? Exatamente, então... é o que a gente mais peca, né? Quando você se forma, você não tem essa formação, é o que a gente sofre, que eu falei que a gente sofre esses perrengues logo no início. Exato. Você aprende na prática, mas até você pegar essa prática, você já... sofreu muito na carreira, né? Já sofreu, com certeza. Então, eu passo... E tem muitos recém-formados, né, na formação, e muitos estudantes também, já preparando o mercado, né? Já se preparando o escritório para quando começar a atender os clientes. Importantíssimo. E nesses 8 anos aí que já tem de história, né, do grupo, da comunidade, o que foi um caos, assim, interessante ou engraçado, alguma coisa que você pode contar aqui pra gente? Eu falei, tem muitos casos, vários casos, assim, que a gente tem muitos encontros, né? De todos os encontros que a gente faz no off também, encontrinhos, já viajei vários estados, né? Isso que é a melhor parte da comunidade em si, é eu poder viajar e poder conhecer eles. Mas um que marcou muito, assim, foi mais na parte acadêmica mesmo deles, de conteúdo, foi logo no início. Um dos primeiros encontros foi numa feira aqui em São Paulo, que uma das atividades, que além dos encontros, eu faço atividades com eles também para estimular o conhecimento e para eles aplicarem a parte técnica, né? Que eles possam... que a gente estava até colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. Que teve o Salão do Móvel aqui em São Paulo, e aí teve a High Design também aqui em São Paulo, e eu ia fazer um encontrinho na feira. E eu falei, então, para ir na feira, vocês vão criar um móvel. Então, legal. Eu fiz um grupo
fiz pequenos grupos dentro do grupo, então era um grupo de 4 ou 5, e eles tinham que criar um móvel. E aí eu escolhi o melhor, assim, eu falei, vou escolher o melhor. Na minha palestra, que eu tinha um talk lá num stand, aí eu falei, durante o talk, vocês vão estar todos lá e eu vou falar qual que é o melhor. Eu vou escolher, né, o vencedor só para estimular, né, para eles poderem ser premiados de alguma coisa que nem ia dar nada, mas só para falar que alguém ia ser premiado. Né? Prêmio de consideração. E aí eu olhei pro stand do lado ao nosso, né, que eu ia dar o talk, era o stand do Prêmio Salão Design. Aí eu falei, né? Casa super com o tema. Eu entrei lá, conversei com o pessoal, e aí eu chamei o diretor do prêmio para participar da palestra comigo. Legal. E ele que escolheu o vencedor. Então, imagina, estudantes e profissionais do Brasil todo tiveram o produto deles, né, a criação deles, avaliada e escolhida pelo diretor. Do Prêmio Salão Design. Então, ele participou da palestra, elogiou, escolheu. Então, eles têm esse material guardado para sempre, assim, imagina. sabe, no portfólio deles. Reconhecimento incrível. Exatamente. Então, são essas pequenas oportunidades, né, pequenos momentos, né, que eles têm a oportunidade de participar, que, assim, eu levo... São momentos, são casos que eu levo no coração para sempre. E isso que você comentou também de viajar por vários estados é muito interessante, porque a gente vê muito essa questão de cultura, né? Porque cada lugar é muito diferente, sotaque, exatamente. E eu acho que isso gera até muitos insights, né, para você, também, como conteúdo e como passar, porque às vezes a gente, a leitura do projeto aqui em São Paulo, né, ou, enfim, a rotina, né, tudo muda. Então, acho que é super importante também ter essa visão, exatamente, né? Tanto é que a gente tem grupos regionais, né? Além de, a gente tem um grupo nacional que é de todos os alunos, né, grupo nacional de todos os estados, a gente tem pequenos grupos regionais, então eles conseguem se encontrar no grupo do seu estado. Então tem grupo de São Paulo, tem grupo da Bahia, tem grupo do Rio Grande do Sul, e aí se precisa de alguma legislação específica, se precisa de alguma coisa da região, ou de discutir alguma coisa que é muito próprio da região, eles conseguem discutir entre eles também. Exatamente, tem toda essa parte de legislação mesmo, né, tudo muito específico, né. Exato, e esses grupos regionais é um dos primeiros que a gente criou, e engraçado que todos os grupos que tem mais de 50 grupos bons. Tem grupo desde esses regionais que eles usam, né? Grupos técnicos, até grupo para emagrecer, grupo para fazer atividade física, grupo para aprender inglês. Tem grupos para a vida, sabe? De autoajuda, porque terapia, começa com um motivo, mas depois acaba virando networking e amizade, né? E eles me pedem, assim, todos os grupos que a gente tem, assim, ai, Cá, faz um grupo para tal coisa. Então, eu falo, o que é mais um para quem já tem 300, né? Então, tem grupo para tudo. Inclusive, esse regional nasceu por um pedido deles. Então, desde o primeiro grupo, eu criei o nacional, esse Equipe 1 lá em 2016. Aí, dentro do grupo, eles falaram, não, a gente precisa de um grupo para falar sobre coisas regionais. Eu falei, então, tá bom, vamos criar um grupo regional. Aí, depois surgiu, mas precisa de um grupo para falar sobre AutoCAD. Então, vamos criar um grupo AutoCAD. Então, todos os grupos foram nascendo... Por isso que eu falo que... Por demandas deles, por solicitação. Não é uma coisa assim que eu fiz uma estratégia, eu fiz, sabe, aqueles hacks de marketing, eu tinha um cronograma. Foi acontecendo, sabe? Todo o treinamento, na verdade, foi acontecendo. Os kits, o drive, tudo que tem dentro hoje, até a própria formação, nasceu das dores que eu senti deles, sabe? Legal. Das coisas que eu vou vendo e falo, poxa, como que eles não conseguem hoje montar isso, sabe? Por que tem esse conteúdo dentro já dos kits, só que eles não fazem isso direito. Como que eu posso passar isso melhor? Porque eu já estava fazendo mentoria com eles desde janeiro. Só que eu sentia que fazia e não renovava para fevereiro. Alguns não conseguiam. Eu falei, não, eu preciso que eles façam um gancho, que eles levem a sério e não fica solto o conteúdo, sabe? Então eu falei, não, tem que ser uma formação que ele leve do início ao fim, que eles realmente foquem nisso, né? E com as lives eu consigo manter eles também engajados e que leve a sério como se fosse uma formação mesmo, né? Uma coisa de faculdade. E justamente isso que é o importante de você ter essa proximidade, né? Porque é assim que você consegue realmente perceber essas necessidades e ir aprimorando esse processo. Né? Acompanhar de perto, né? Porque eu tenho contato de todos eles salvo com nome. Então, pela foto, por tudo que eles me mandam, né? Eles me mandam os arquivos que eles fazem, as planilhas, a lição de casa, né? Que eu passo para eles, eu consigo acompanhar o andamento de cada um, se tá aproveitando. E aí, no site, que eu tenho o meu próprio site, que eu faço o conteúdo, eu vejo quem começou, quem tá o andamento, quem não começou. Então, eu tenho lá a lista. Calá. Inclusive, ontem eu mandei a mensagem, falei, tem 29 que não começou ainda. Eu falei, eu tenho a lista aqui, eu vou cobrar, mas eu não Faz um acompanhamento de perto. Eu não mandei pra não expor. Eu falei assim, eu vou ver, comecem.
abra um livro. Legal. Eu sou uma professora boa, mas... E você comentou um pouquinho sobre até a evolução, né, do IDEA, você falou agora sobre ter essa questão de formação, mas o que você pensa, né, para o futuro agora do IDEA? Quais são os próximos passos? Eu pretendo que a IDEA crescer cada vez mais, sabe, como comunidade, que a gente realmente atinja mais e mais pessoas que precisam desse conteúdo, né? Até estava comentando com as meninas que eu devia investir mais em marketing, né? Divulgar mais isso, só que não é muito do meu perfil fazer esse movimento, assim, sabe? Eu gosto de crescer de forma orgânica mesmo, focar em quem já está lá participando e tendo os benefícios desse conteúdo, mas que isso chegue a pessoas que mais têm necessidade, sabe? Que mais precisam desse conteúdo. Porque desde o início, a minha ideia com o treinamento dele ser acessível, de ser uma coisa mais próxima, né? Nas redes sociais também, é que chegue a quem realmente precise, sabe? Aquela faculdade lá do interior, da pessoa que não tem oportunidade, fala, nossa, eu nunca vou aprender, eu nunca vou ter esse networking. E tem o sonho, né, de ser arquiteto, de estar no mundo da arquitetura. Exatamente. Quando tem esses eventos também, né, nunca veio para São Paulo numa feira, então viaja sozinho, não tem onde ficar. Não, tem onde ficar. A gente já pega um hotel todo mundo junto, a gente divide, né, a gente dá um jeitinho para a pessoa não ficar sozinha. Então, essas oportunidades que eu quero oferecer, além do conteúdo, né, então são todas essas experiências que eu quero oferecer para eles cada vez mais. E essa visibilidade, né? Marcas como vocês, que sempre me dão essas oportunidades também de falar sobre o meu trabalho, de poder expandir cada vez mais, né? Então, poder aproveitar isso para chegar cada vez mais alto. Muito legal, Karina. Muito obrigada, né, por você ter vindo aqui, expor esse projeto tão legal. Acho que é algo que tem muito a ver, né, até com o que a gente tem como marca, né, e como programa de relacionamento também. Sim. Eu acho que a gente está aí para querer realmente... É uma honra estar com vocês. Para a gente poder ajudar no desenvolvimento profissional, né, de todas essas pessoas. E é muito bom tê-la conosco mais uma vez. Obrigada. E diz para nós onde a gente pode achar você nas redes sociais, onde a gente pode ter acesso aos conteúdos que a gente conversou? Bom, o que eu mais uso é o Instagram, né? Então, vocês conseguem achar no Ideia Arquitetura, @IdeaArquitetura, mas é mais fácil achar no Karina.arquiteta, Karina com K. E lá no meu tem todos os Instagrams para vocês acompanharem. Legal, muito obrigada. Obrigada. Você pode acompanhar os episódios do Connect ArcCast pelo Spotify e também pelo YouTube. Acompanhe todos os novos conteúdos e lançamentos através do nosso site connectarc.com.br e pelas redes sociais do Instagram, @ConnectArc_oficial, @Eliane Revestimentos e @Decortiles.